Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos à Revolução do Investidor. Hoje vamos debater um assunto que pode mudar a forma como você enxerga os fundos imobiliários, ou FIs. Será que a festa dos FIs está chegando ao fim com a Receita Federal de olho nos investidores? Fica comigo que você vai descobrir tudo. Mas antes, prepare-se para a nossa vinheta. Bem-vindos de volta! No vídeo de hoje vamos explorar por que os FIs se tornaram a festa dos investidores. Quais são os sinais de que a Receita Federal está de olho nessa isenção de impostos? E claro, o que isso tudo pode significar para o seu bolso e para a sua carteira de investimentos. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade da Revolução do Investidor. Nos últimos anos, os fundos de investimento imobiliário, FIs, conquistaram um espaço de destaque no mercado financeiro brasileiro. A combinação de rendimentos periódicos, isenção de imposto de renda sobre os dividendos para pessoas físicas e a possibilidade de investir no setor imobiliário com menor burocracia transformou esses fundos em uma verdadeira festa para investidores em busca de diversificação e renda passiva. Porém, recentes movimentações e sinais provenientes da Receita Federal têm colocado em xeque essa situação privilegiada. Será que a festa pode estar chegando ao fim? Este vídeo examina, de forma aprofundada, o cenário atual dos FIs, as possíveis mudanças na regulamentação e, principalmente, os impactos que essas alterações podem gerar para os investidores. O papel dos FIs no mercado de investimentos. O que são FIs e como funcionam? Os FIs são veículos de investimento que permitem a investidores adquirir frações de empreendimentos imobiliários como shoppings, lajes corporativas, hospitais e até galpões logísticos. Entre as principais características destacam-se: renda passiva, a distribuição frequente de rendimentos, oriundos de aluguéis e outras receitas dos imóveis, é um dos maiores atrativos. Liquidez, apesar de estarem atrelados ao setor imobiliário, os FIs negociam na bolsa, o que facilita a entrada e saída dos investidores. Diversificação, ao investir em um FI, o investidor possui acesso a um portfólio diversificado de ativos imobiliários sem precisar adquirir um imóvel inteiro. O boom dos FIs. A popularidade dos FIs tem uma origem multifacetada. Primeiramente, o contexto de juros baixos e uma economia em busca de alternativas para gerar renda estimularam o crescimento desses fundos. Além disso, a possibilidade de receber dividendos isentos de imposto de renda para pessoas físicas se transformou em um incentivo relevante, fazendo com que tanto investidores iniciantes quanto sofisticados direcionassem recursos para esse tipo de fundo. Receita Federal, sinais de alerta e o olhar fiscal. O contexto de fiscalização intensificada. A Receita Federal, num cenário de necessidade de ampliar a base de arrecadação e ajustar distorções no sistema tributário, tem intensificado o monitoramento sobre diversas formas de isenção e incentivos fiscais. No caso dos FIs, este olhar mais atento se justifica por alguns pontos. Ampliação da base de contribuintes, com o crescimento expressivo dos FIs. O volume de recursos canalizados a esse mercado passou a representar uma parcela significativa das movimentações financeiras no setor imobiliário. Reavaliação das isenções. O benefício fiscal concedido aos investidores, a isenção do imposto de renda sobre os dividendos, está sob escrutínio, pois alguns especialistas argumentam que essa vantagem pode gerar distorções comparativas entre diferentes tipos de investimentos. Transparência e controle. Em um mundo globalizado e com crescente exigência de conformidade fiscal, a Receita busca simplificar a estrutura tributária para aumentar a transparência e combater possíveis fraudes ou sonegações. Possíveis mudanças na tributação. Apesar de ainda não haver uma definição oficial por parte do fisco, o debate entre especialistas sugere 3 principais possibilidades que podem impactar os FIs. Tributação dos dividendos. Cenário atual: dividendos distribuídos por FIs não sofrem incidência de imposto de renda para pessoas físicas. Possível mudança: a inclusão desses rendimentos na base de cálculo do imposto de renda, o que reduziria a atratividade dos FIs, uma vez que os investidores passariam a ter menos recursos líquidos ao final do mês. Revisão das alíquotas sobre ganhos de capital. Cenário atual: ao vender as cotas dos FIs, os ganhos de capital já são tributados. Mas a alíquota atual muitas vezes é vista como competitiva frente a outros investimentos.
Possível mudança: ajustes tanto na alíquota quanto na abrangência de operações sujeitas à tributação, com o intuito de equalizar a tributação no mercado financeiro. Novas obrigações acessórias e normas de transparência. Cenário atual: a declaração dos rendimentos e a prestação de informações sobre os FIs já seguem um padrão estabelecido, porém nem sempre exigem detalhamento aprofundado. Possível mudança: a Receita pode impor novas obrigações, exigindo relatórios mais detalhados e uma fiscalização mais rigorosa sobre a origem dos rendimentos, o que, paradoxalmente, aumentaria a burocracia para os investidores. Impactos para os investidores: a redução da atratividade dos FIs. Com a potencial alteração na tributação, o cenário que tornou os FIs tão atrativos pode sofrer mudanças significativas. Alguns impactos diretos podem incluir: diminuição dos rendimentos líquidos. Se os dividendos passarem a ser tributados, o retorno líquido dos investidores diminuirá, afetando quem depende desses rendimentos para complementar a renda mensal. Ajuste na valorização das cotas. O aumento da carga tributária pode impactar diretamente o valor das cotas negociadas na bolsa, alterando o equilíbrio entre risco e retorno. Reconfiguração do portfólio. Investidores poderão buscar alternativas para compensar a perda de vantagem fiscal, movimentando recursos para outros ativos, como ações ou títulos de renda fixa, que podem oferecer uma rentabilidade mais estável frente a uma nova realidade tributária. Balanço entre justiça fiscal e competitividade. Por trás da discussão, existe um debate mais amplo sobre justiça fiscal e incentivo à economia. Por um lado, a ampliação da arrecadação pode contribuir para uma distribuição de renda mais equilibrada e a redução de distorções no mercado. Por outro lado, mudanças abruptas podem desencorajar os investidores e reduzir a liquidez do mercado de FIs, impactando negativamente o setor imobiliário e o próprio ambiente de investimentos. Para você que investe ou tem intenção de investir, quais seriam as alternativas ideais caso os FIs percam essa vantagem? Comente aí nos comentários. Estratégias para navegar no novo cenário. Diante da incerteza quanto às mudanças na legislação, os investidores podem adotar medidas preventivas e estratégicas para minimizar os impactos. Diversificação da carteira. Expansão para outros ativos. Investir em ações, títulos públicos, fundos multimercado e até commodities pode ajudar a diluir riscos. A diversificação não só protege contra uma eventual alteração na tributação dos FIs, mas também diminui a dependência de um único setor. Análise de risco versus retorno. Repensar o equilíbrio entre diferentes classes de ativos, levando em consideração tanto os riscos fiscais quanto as oportunidades de crescimento. 2. Monitoramento constante das mudanças. Atenção às notícias e atualizações. Manter-se informado através de fontes confiáveis, como consultorias financeiras, relatórios econômicos e análises especializadas, permitirá uma reação rápida e embasada diante de novas medidas. Participação em fóruns e webinars. Espaços de debate e educação financeira podem oferecer insights valiosos e estratégias já testadas por outros investidores diante de cenários semelhantes. 3. Consultoria profissional e planejamento tributário. Assessoria especializada. Em períodos de mudanças e incertezas, contar com o apoio de consultores financeiros e tributários pode ser fundamental para ajustar a estratégia de investimentos e evitar surpresas na hora de declaração de impostos. Simulações e planejamento. Realizar simulações de cenários e rever periodicamente o planejamento tributário pode identificar oportunidades de otimização e ajustar as alocações de ativos de forma mais eficiente. O debate econômico e as perspectivas futuras. A visão dos especialistas. Enquanto alguns analistas defendem que a mudança na tributação é inevitável e até necessária para promover justiça fiscal e combater distorções, outros alertam para os riscos de uma desvalorização abrupta dos FIs, que pode desestimular o fluxo de investidores no mercado imobiliário. Essa tensão entre a necessidade de ajuste na arrecadação e a manutenção de um ambiente atrativo para os investidores posiciona o debate num território repleto de nuances. Lições de outros mercados. Observando cenários internacionais, podemos notar que países que revisaram seus incentivos fiscais enfrentaram, inicialmente, um período de instabilidade no mercado. Contudo, com planejamento e adaptação dos investidores, muitos desses mercados se reequilibrar, abrindo espaço para novas oportunidades de crescimento e diversificação. Estudos comparativos entre os modelos tributários de diferentes nações podem oferecer lições valiosas para o Brasil, ajudando a construir um sistema que seja
ao mesmo tempo justo e competitivo. Considerações finais. A festa dos FIs, tão embalada por benefícios fiscais e rendimentos atrativos, pode estar prestes a enfrentar uma reviravolta. A intensificação da fiscalização e a possibilidade de revisão dos incentivos tributários indicam que o ambiente de investimentos no setor imobiliário passará por mudanças significativas. Para os investidores, o desafio será equilibrar a busca por rentabilidade com a necessidade de adaptação a um novo contexto tributário, adotar estratégias de diversificação, se manter constantemente informado e contar com o apoio de especialistas serão passos essenciais para transformar possíveis desafios em oportunidades. Enquanto o debate sobre a justiça fiscal versus atração de investimentos continua, o caminho ideal poderá residir na adaptação gradual e na otimização contínua das carteiras, expansões e reflexões adicionais. Para quem deseja se aprofundar ainda mais no assunto, considere as seguintes abordagens. Histórico tributário dos FIs. Um estudo detalhado de como os benefícios fiscais foram implementados e evoluíram ao longo dos anos ajuda a entender o pano de fundo do debate atual. Impactos macroeconômicos. Análise como as mudanças na tributação dos FIs podem influenciar outros setores da economia, como o mercado imobiliário comercial e residencial. Estudos de caso. Investigue eventos internacionais em que revisões fiscais impactaram mercados semelhantes e identifique estratégias que permitam uma transição suave para investidores. Debate em fóruns. Participações em debates e painéis com especialistas financeiros podem oferecer novas perspectivas, possibilitando uma compreensão mais abrangente dos desafios e das oportunidades futuras. Este é um momento de reflexão para o mercado de FIs e, mais do que nunca, a informação e a preparação se mostram essenciais para transformar possíveis adversidades em alavancas para uma carteira mais robusta e adaptada aos desafios do novo cenário fiscal. A discussão sobre o futuro dos FIs é ampla e multifacetada. Se algo desperta o seu interesse, seja um olhar mais aprofundado sobre a história dos incentivos fiscais ou uma análise comparativa com outros mercados, o tema oferece inúmeras camadas para explorar. Afinal, a economia é um organismo dinâmico, onde cada mudança é uma oportunidade para reavaliar e reinventar estratégias de investimento. Em resumo, o cenário que até então valorizava os FIs pode estar à beira de uma grande transformação. É hora de se planejar, diversificar e ficar sempre um passo à frente das mudanças. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no A Revolução do Investidor para não perder os próximos vídeos. E se quiser se aprofundar ainda mais no mundo dos hábitos e estratégias que impulsionam o sucesso, confira também o vídeo Os 12 Hábitos que Transformam Pessoas Comuns em Grandes Sucessos, que está aparecendo aqui na tela e também disponível na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos que adoram investir e comentar aqui embaixo qual é a sua estratégia para se adaptar a essa possível mudança. Até o próximo vídeo e boa revolução dos investimentos!